Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 5 de setembro, quero trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida. Hoje eu gostaria de ler no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo de número 39. É a vontade do Pai que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o ressuscite no último dia. Então, vamos falar rapidamente aqui na nossa reflexão sobre a vontade do Pai, a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue, é um tema muito difícil de entender, a vontade de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que a nossa dificuldade de muitos entender o plano de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, é que nós somos finitos, somos pecadores e temos essa dificuldade. Então vamos pensar um pouco antes de falar exatamente sobre o assunto. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente, presciente e eterno. Já estudamos isso aí na escola medical, algumas reflexões falamos também sobre isso. Esse é o Deus que nós servimos. E ele criou todas as coisas, é o que nós acreditamos e cremos. Criou tudo, criou todo esse universo, todas essas maravilhas que nós conseguimos ver, foi tudo que criou o Senhor. E, por último, ele criou o homem, à sua imagem e semelhança. Fez um boneco, e alguns estão duvidando disso, mas vamos partir desse princípio que acreditamos, né? Moldou o homem do pó da terra, o barro, e depois soprou sobre ele o fogo de vida, e ele se tornou alma vivente. Depois não viu que tinha nenhum animal, nenhuma outra criatura que pudesse ser compatível ao homem. Adormeceu o homem e dormiu, com sono profundo, tirou a costela dele e criou Eva, que passou a ser então mulher, a varoa, a adjutora, a companheira, e desses dois vieram toda a raça humana. Mas, no transcorrer dessa situação, mais à frente, Deus colocou este homem para tomar conta, era a coroa da criação de Deus, o principal. O animal, ele não tem esse entendimento que nós temos, mas o homem tem. Então o homem dominou sobre tudo. A Bíblia deixa claro lá, o Senhor deixou ele para dominar sobre tudo. E aí, ali estava o Éden, ali estavam os animais que Deus criou, ali estavam todas as plantas, e Deus chamou Adão e Eva e disseram, olha, ali está aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as outras árvores, menos dessa. O dia que você comer dessa, você vai morrer. Satanás veio, usou a serpente, enganou a Eva, enganou Adão. Eles comeram daquela árvore e o pecado veio ao mundo. E aí, ao ver esse pecado, o homem perdeu esta imagem e semelhança de Deus. Ela foi arranhada, ela foi desfigurada, vamos dizer assim. Até que, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, os salvos remidos e lavados no sangue do Cordeiro de todos os tempos, de todas as épocas, estarão novamente com o Senhor, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos receberão um corpo glorioso, e vão estar para sempre com o Senhor, e então isto que é mortal vai se tornar imortal, isso que é corruptível vai tornar incorruptível, como está em 1 Coríntios capítulo 15. Essa imagem e semelhança voltará, inclusive, recentemente eu preguei sobre 1 João capítulo 3, o versículo 2, que diz, agora não sabemos o que devemos de ser, mas quando ele manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como é, o veremos. Então, vamos novamente ter essa situação. Mas enquanto estamos nessa terra, nós temos a limitação do pecado, da nossa finitude humana. E às vezes não conseguimos entender a vontade de Deus. A primeira coisa que temos que entender sobre a vontade de Deus é que Deus é soberano. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, usando as estratégias que ele quer. E nós, seres humanos,
jamais podemos questionar a Deus sobre como Ele faz, ou como Ele permite que as coisas aconteçam. E aí eu vou começar até com uma situação anterior. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Isso está claro quando Deus fala para Adão. Deus não chegou e falou para Adão, está ali uma árvore e você não pode comer. Mas aí colocou lá um anjo para não deixar ele comer a árvore com uma espada na mão, não. Estava ali. Deus não sabia, ele sendo onisciente, que Satanás usaria aquela serpente e falaria com Adão? Sim, mas ele permitiu que o homem tivesse a oportunidade de ouvir esta versão também, vamos dizer assim, de Satanás sobre o assunto, mostrasse a sua fidelidade ou não a Deus e fizesse a sua vontade ou não. Deus podia chegar, porque nós pensamos logo assim, por que Deus não evita que o mal aconteça? Se Ele é soberano, se Ele é todo-poderoso. Deus deu livre arbítrio ao homem. E antes que qualquer um pense de uma forma errada, eu já tive uma pessoa que eu conheci que achava que livre-arbítrio era livre vontade para pecar. Não, livre-arbítrio não é livre vontade para pecar. Livre-arbítrio é livre vontade para escolher. Porque Deus, inclusive, diz ao homem. Deus não diz assim, não faça. E o homem vai perguntar, por quê? Não, não quero que faça. Não, Deus disse, não faça, e se fizer, tem essa punição. Aqui vai acontecer isso, e é por esse motivo. E aí o homem escolhe, quero ou não quero, como aconteceu com Adão e Eva. Logo depois do pecado de Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Abel e Caim. E todos 2 ofereceram sacrifício a Deus. Caim ofereceu de vegetais, porque era o que ele trabalhava, e Abel ofereceu um sacrifício animal. Aí alguém vai dizer, pastor, foi por isso que Deus aceitou de Abel e não de Caim, porque era animal, sangue derramado, e o vegetal. Não. Dentro da lei de Moisés na frente tinha oferta também de alimentos. Então não é questão do que foi oferecido, é como foi oferecido, com que coração foi oferecido, qual o desejo de ser oferecido. E Deus atentou, como diz a Bíblia, para ao que Abel ofereceu e não ao que Caim. E o semblante de Caim mudou e Caim começou a ficar de forma diferente. Deus, como conhece todas as coisas, deu a oportunidade para Caim. E falou para ele, e serve para mim, para você e para todos nós. O pecado jaz à porta, ou seja, está caído, está diante de ti, na tua porta, querendo que você entre por ele. Mas cabe a ti dominá-lo. Vamos dominar o pecado sozinho, pastor? De maneira nenhuma, meu amado irmão. Sempre nós temos que nos sujeitar a Deus. Temos que sujeitar os seus mandamentos, a sua palavra. Temos que viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com a ajuda de Deus, e hoje na dispensação da graça, com a ajuda do Espírito Santo, possamos vencer as astutas ciladas do inimigo de nossas almas. Caim não ouviu a voz de Deus e acabou matando Abel. E por diante, todo o pecado do ser humano foi assim. E um homem pecou achando que estava fazendo a coisa certa se ele conhecia que a coisa era errada. Mesmo não havendo lei ainda escrita no papel, os homens sabiam o que era o certo, o que era o errado fazer, como deveria ser feito e como não deveriam. Moisés, por exemplo, antes dele mesmo, Deus dá a lei através dele, lá no Egito ele matou um egípcio. E no outro dia, quando foi confrontado com a situação através de um hebreu, ele teve que fugir. Então os homens conhecem, sabem que aquilo que estavam fazendo é pecado. Ele matou egípcios e escondeu o corpo. Então ele sabia que não podia sair matando pessoas. E assim todos os outros pecados que as pessoas cometeram anteriormente não estavam inconscientes, estavam conscientes. Depois veio a lei de Moisés,
E aí especificou ali, olha, isso aqui, aquilo ali, isso é pecado, aquilo é pecado, essa não deve fazer assim, se fizer assim, então tem que oferecer tal animal, tem a festa tal, tem o dia tal, tem o dia do perdão lá, o chamado Yom Kippur, que chamamos os judeus, que era aquele dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer por toda a nação. Então o homem passou a pecar. Mas por que Deus não vem e interfere? Aí voltamos à questão, livre-arbítrio. E aqui, meu amado irmão, veja bem, olha só. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Todos os que vieram a ser discípulos de Cristo ouviram o que ele pregou, ouviram a sua palavra, não somente os 12, e aí nós já temos uma história sobre os 12, vamos falar daqui a pouco, mas os outros discípulos, todos foram salvos. Não era esta a vontade de Deus? Era. Sim, a vontade de Deus é sempre que todo aquele, ainda hoje no século XXI, que é em qualquer denominação, qualquer igreja evangélica que prega a palavra de Deus, chega ali, levante a sua mão numa pregação ou para frente, da forma que for, e diga: aceitei Jesus, me converti, quero ser agora um cristão. É orientado pelo pastor, pela liderança daquela igreja, passa por águas batismais, se torna um membro daquela denominação. Deus quer que todos esses sejam salvos, que todos ressuscitem no último dia. Mas será que todos serão? Será que a Bíblia mostra isso? Não. A Bíblia mostra que algumas pessoas que serviam a Deus em algum momento, depois abandonaram, abdicaram de servir. Não quiseram mais. Recentemente, aliás, vou falar primeiro do personagem entre os 12. Judas entrou pelo caminho errado. Eu já falei algumas vezes aqui, minha madrinha, eu vou repetir. Talvez você possa não ter ouvido uma reflexão anterior que eu falei. Então, eu vou falar aqui de novo. Não creio, de forma alguma, que quando Jesus chamou Judas, Judas já veio com a intenção de trair Jesus, era um mal que estava ali, que o Senhor não teve discernimento. Não, Judas ali entrou como como os 12, alguém que queria seguir a Cristo. Mas como já disse aqui várias vezes também, todos nós, todos os seres humanos, de todas as épocas, de todos os momentos, temos o nosso ponto fraco. Aquele ponto onde o inimigo, nossas almas, ele vai tentar prevalecer, que isso fique muito evidência na nossa vida, ou seja, que nós acabamos pecando e quebrando a lei de Deus. Mostra-nos que parece que o problema de Judas Iscariotes era a parte financeira. E Judas foi escolhido para ser o tesoureiro. Jesus e seus discípulos recebiam ajudas financeiras a partir de pessoas que começaram a acreditar que realmente ele era o Messias que veio à Terra, e com esse dinheiro ajudavam pobres. A Bíblia diz no Evangelho isso. Sobre a Judas está lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, que algumas mulheres ajudavam Jesus com as suas fazendas. Então havia uma bolsa, recebiam suas ofertas e ajudavam esses pobres. Isso é claro quando Jesus chega naquele lugar, em uma determinada casa, e a mulher traz um unguento num vaso de alabastro. Até explicar bem que alabastro não era o conteúdo que estava no vaso. Alabastro era o material pelo qual o vaso era confeccionado. E ali estava um unguento, né, uma especiaria, e ela joga sobre Cristo e tal, aquela coisa toda. E aí Judas chega, estava perto até da morte de Cristo. E aí Judas chega e fala: podia-se pegar foi um desperdício, pegar esse conteúdo desse vaso aí, vender, e poderia dar aos pobres. Mas o interesse dele, como diz ali o evangelista, não era este. Era que, vendendo-se, arrecadaria mais dinheiro, e ele, como ali diz, metia a mão e tirava. Ele já estava errado.
Ele já estava tirando um dinheiro que era para ajudar os pobres, estava tomando para si. Ele já estava errado mediante o que Cristo ensinava o seu ministério, a sua palavra. E depois o diabo usou essa parte para que ele traísse a Cristo, vendendo por 30 moedas de prata. E depois ele acaba devolvendo, os sacerdotes não querem receber de volta, porque é preço de sangue, como estava profetizado no Antigo Testamento, ele joga lá e vai e se suicida e perde a sua vida e também perde a sua salvação. A vontade do Pai é que todos ressuscitassem no último dia para a salvação. Judas não ressuscitará para a salvação, mas ele participará da segunda ressurreição daqueles que morreram sem Cristo e vão passar pelo juiz do trono branco, irão para o lugar de fogo e enxofre, a perdição eterna. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Ele quer que todos se salvem. Mas todos estão marcados para ser salvos? Não. A Bíblia diz, eu falei, tinha falado sobre o personagem, já disse em outra pregação, Demas, eu sou um deles, existem outros. Demas, Paulo diz lá na carta a Filemão que ele é um obreiro cooperador da obra, mais adiante ele diz, quando ele estava preso perto de morrer, que ele tinha sido abandonado por todos, inclusive Demas tinha amado o presente século e o abandonado. Deixar de fazer a vontade do Senhor. Ananias e Safira, lá no início dos Apóstolos, começaram bem, mas depois, por causa também de questões financeiras, mentiram para Pedro. E Pedro, quando vai falar com eles, fala primeiro com Ananias e depois com Safira, e ambos morrem por causa da sua mentira, diz para ele, vocês estão mentindo a Deus, mentiste a Deus, e logo de seguida mentiste ao Espírito Santo. E até não tem nada a ver com o assunto aqui diretamente que estamos refletindo essa noite, mas mais uma vez um texto que mostra que o Espírito Santo é Deus, e isso é importante ficar bem fixado na nossa mente. Mas Ananias e Safira saíram fora ali do que era a vontade de Deus. E tantos quanto os outros. Então, meu amado irmão, Deus quer que todos se salvem à vontade dele. A vontade do Senhor é essa, a salvação de toda a humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não há, Deus não quer, Deus não saiu lá do céu e saiu marcando aqui na terra. Joãozinho salvo, Pedrinho perdido. Mariazinha salva, Joana perdida. E assim vai por diante. Não, isso não está colocado na Bíblia. Você pode pegar alguns versículos e achar, existe uma predestinação? Sim, nós cremos. Pastor, se eu creio na predestinação, tenho que crer, porque a Bíblia fala lá em Romanos que há uma predestinação. Mas em Efésios também fala, estudamos na escola dominical recentemente, no trimestre passado, sobre isso. Mas que predestinação é essa? A igreja está predestinada. Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. E o Senhor predestinou a todos que creem no seu Filho e permaneçam até o fim, como diz Mateus capítulo 24, versículo 3, aquele que perseverar até o fim será salvo, que sejam salvos. Então você é salvo porque você entra para a igreja, batiza nas águas batismais, permanece até o fim. E se por um acaso, em algum momento da sua vida, e espero que isso não aconteça, você se desviar da presença do Senhor, o inimigo te enredar e fazer com que você saia da presença do Senhor, volte correndo. Porque nós não sabemos o dia que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E neste dia, a partir deste momento em que Cristo vier arrebatar a sua igreja, os que estiverem desviados fora da presença do Senhor não subirão, não terão seu corpo transformado neste dia. Ou se a morte vier para a minha vida ou para a tua vida. Isso é algo bastante profundo, meu amado irmão. Disse aqui algumas vezes, agora nas reflexões anteriores. A situação não temos que preocupar tanto como a gente começa, mas como a gente termina. Tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E tudo isso tem que ser maravilhoso. Precisa ser maravilhoso. Precisa ser bom. Mas especialmente o final. Ezequiel fala lá.
Se o ímpio fizer maldade a vida toda. Infelizmente, algumas pessoas, por uma certa situação, assim vivem. Embora discorde de alguns ensinamentos que essa pessoa que eu vou falar dão, e até existem igrejas neopentecostais brasileiras que vão por algum ensinamento que essa pessoa deu e foi errada, ou interpretado errado, que ensinou, não sei, enfim. E hoje falam algumas coisas que nós não concordamos, mas meu pai tinha 2 livros de T.L. Osborne. Foi um pregador, não sei se ele está vivo ainda, que pregou na década de 50, década de 60 especialmente, muito, fez muitas cruzadas evangelísticas. Lá no seminário eu cheguei a ver um filme em que havia milagres, enfim. Bom, e num desses livros, eu me lembro bem, ele escreveu Impacto e Conquistando Almas, lá fora onde pecadores estão. Nesse livro ele descreve algumas coisas que aconteciam lá na Índia. Feiticeiro chegando lá na Índia, pegando uma moça nova, bonita, e cerrando os dentes dela todo, sem anestesia, porque essa era uma tradição lá, existe hoje, pastor, no século XXI, não sei, mas quando ele escreveu lá na década de 60 o livro, isso acontecia porque ele também esteve na Índia, pregou na Índia, conviveu com aquele povo. E outras coisas mais. Até um tempo atrás na Índia, um homem velho casava com uma mulher mais nova. Quando eles morriam, ele era queimado, cremado, e ela era queimada viva junto com ele. Ele já estava morto, o corpo dele era queimado, mas ela também era. Isso aconteceu muito. Mas o que eu quero falar não é dessas atrocidades. É o seguinte, meu amado irmão. Ele perguntava assim, por que eles fazem isso? E a resposta dele, porque não conhecem coisa melhor. Ele desafiava nós, todos nós cristãos de todos os tempos, a ir pregar a palavra a essas pessoas e anunciar que existe algo melhor para eles. Então muitas pessoas passam a vida toda no erro. E talvez muitas vezes o passem porque não tem quem ainda foi lá e falou para eles de Jesus. Esse é um despertamento que temos que ter para falar. Mas se esse ímpio passar a vida toda fazendo coisa errada, e no último momento da sua vida, ele perceber que ele está errado, ele ficou convencido pelo Espírito Santo que ele está errado. Diz Ezequiel, não sou eu que estou dizendo, é Ezequiel que diz isso no nosso livro. Ele se converter, ele está salvo. Mas, em contrapartida, ele diz, se o justo fizer justiça a vida toda, conhece a palavra, aceitou Jesus, conheceu a Jesus, se batizou na igreja. É lógico que Ezequiel não está falando disso porque não havia igreja ainda, mas eu estou parafraseando para você entender. E caminhou. Quando chegou lá no final da sua vida, por algum motivo, ele diz, não quero mais servir a Jesus, não acredito mais em Jesus, acho que Jesus não é Deus, sei lá o quê, e abandona. E morre. Ele vai morrer sem salvação. Então, essa é a nossa preocupação. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos se salvem. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos os homens, os seres humanos, venham ao conhecimento da salvação. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, se todo mundo, em todos os tempos, em todas as épocas, aceitasse esse evangelho, todos seriam salvos. Alguém vai perguntar, tem lugar no céu? Na casa do meu pai há muitas moradas. Tem morada suficiente, meu amado irmão. Não tem problema nenhum. O problema é que o homem não quer aceitar a Cristo. E, infelizmente, alguns que o têm aceitado, por alguma dificuldade, o abandonam. Jesus contou a parábola do semeador. Nós vamos falar sobre ela aqui, até o tempo da pregação está se encerrando. Mas lá diz que alguma semente, que é o evangelho, foi pregado, o semeador é Cristo, foi lançado semente, caiu no meio da estrada, e aí passaram os animais, enfim, por cima e tal. Outro caiu no meio dos espinhos, sufocou as coisas desse mundo. O pedregal não teve fundamento, mas uma parte caiu em boa terra. E essa que saiu em boa terra frutificou a 30, 60, a 100. Depois, talvez, a outra hora, a gente fale sobre isso. Então, alguma parte, infelizmente, não permanecerá. Mas e eu, pastor? Se eu sei esta verdade, eu vou repetir para você o versículo, meu irmão. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Se essa é a vontade de Deus,
se esse é o desejo dele, se é isso que ele quer, Deus quer que assim aconteça, o que falta para mim? O que eu preciso fazer? Eu preciso apenas e tão somente aceitar o plano divino da salvação, entregar minha vida a Cristo. É aquele que ainda não o fez, passar pelas águas batismais e viver uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de consagração, de santificação, de busca ao Senhor, de estar junto com os irmãos congregando para edificar, evangelizar a palavra e lutar contra essa astuta, esse lado do diabo todo o tempo da sua vida, para que você possa permanecer firme na presença desse Deus, olhando o autor e consumador da sua fé. Porque a parte de Deus ele garante. Agora depende de mim. A salvação vai depender de mim? Não, a salvação depende de Cristo. Ele morreu na cruz, eu só tenho que aceitar o plano de Deus. Quando eu entrego minha vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa ele fazer. Deixa Deus comandar a tua vida. Deixa Deus dirigir os teus passos. O Senhor viu os passos do homem bom, diz lá a palavra do Senhor. Busque a presença desse Deus. Confie nele, acredite nele. Acredite nas suas promessas, na sua palavra. Permaneça firme e fiel ao Senhor. Eu vou orar por você, meu amado irmão, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te engrandeço, te exalto essa tão grande salvação. Merecedores não somos. Somos pó, cinza, pecadores, mas o Senhor é grande, poderoso, santo, justo, eterno. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, ó Deus. Nos ajuda a cada dia a continuar fazendo a tua vontade. Não deixe que nenhum de nós, Senhor Deus, venha a cair, abandonar, mas que possamos prosseguir. E aqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, possam entregar suas vidas a ti. Pois tu és o único Deus, o único Salvador, o único que pode nos trazer, nos garantir a vida eterna, Pai. Abençoa, Senhor Deus, eu te peço agora para aqueles que estão passando por algum problema, dificuldade, enfermidade. Mais uma vez eu te peço ali, Senhor Deus, pelo Luiz André, meu genro, precisa da tua bênção. Nossa irmã Lília, ao Pai amado, na sua problema de enfermidade. A irmã do pastor Wilton ali também, com problema de enfermidade. Aquela pessoa ali que a irmã Josefa pediu ali, em Nova Campinas, que está internado no Saracuruna, também com problema de enfermidade. São muitos os enfermos, Senhor. Estão precisando da tua bênção. É só ali nossa irmã Rogéria, seu filho Éder, Senhor Deus, a luta que a tua serva está tendo ali, para tirar aquele rapaz ali do vício, dos problemas, mas nós cremos no teu poder para dar vitória, Pai. Enfim, Senhor Deus, seja qual for o problema do teu servo, da tua serva, nós confiamos no teu poder para a solução. Abençoa, Senhor Deus, no dia de amanhã, onde a tua igreja está reunida, ali a nossa sede, estaremos na Santa Ceia do Senhor. Ó Deus amado, abençoa para a glória do teu nome. E também as congregações, todas as igrejas que na noite deste domingo estarão reunidas, pregando a tua palavra, salva, cura, liberta, batiza com teu Espírito Santo, opera teus milagres, porque nós cremos em ti, nós cremos no teu poder e na tua palavra, Pai. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos e agradecemos por todas as bênçãos recebidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.